Deixa eu dar deixa eu dar um zoom. Tá. Pronto, agora pode fazer. Tá, o esquema é o seguinte. A primeira coisa que ele tem que ver lá é o roteador dele para ver se ele está bem posicionado. Tem até hoje em dia aplicativo no celular lá que você baixa. Possivelmente ele tem um sensorzinho lá pelo celular teu que ele mostra realmente qual que é a melhor posição que fica o roteador na casa dele lá. Segundo processo, o roteador normalmente quando você compra, ele trabalha com uma frequência. Às vezes se eu compro um roteador muito bom, um top do mercado, ele acaba trabalhando com duas frequências. E às vezes na configuração lá ele está realmente feito para trabalhar com uma só. Mas é bem difícil esse tipo de caso acontecer. Mas o nosso estava com o da NET. O que ocorreu com o nosso roteador? Nosso roteador, nós tínhamos duas redes, no caso da rede da NET e a rede que a gente criou, a rede sem fio nossa da família Macamunhoz lá, e que as duas operavam no mesmo canal. E daí isso dava interferência. Só por estar no mesmo canal. Nesse caso assim, suponhamos que a casa dele seja muito grande, né? A casa dele lá é muito grande, tá? Um roteador realmente só em si acaba o sinal não dando. Qual é o correto que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que configurar um desses roteadores como repetidor. Ele não pode pegar e colocar dois roteadores operando no mesmo canal, entendeu? E distribuindo IP realmente para vários dispositivos, senão o que acontece? Dá Então assim, vou dar um exemplo aqui. O primeiro processo que ele vai ter que fazer, suponhamos que ele queira configurar um desses roteadores lá como repetidor para ele, tá? Ele vai ter que vir iniciar o computador dele aqui, vai ter que digitar CMD. Vai aparecer a tela preta aqui em cima, tá vendo? Essa tela preta ele vai digitar, essa tela preta ele vai digitar ipconfig. Vai aparecer uma série de informações para ele lá. Como ele vai estar aqui se conectado na rede sem fio, vai aparecer aqui, adaptador de rede sem fio, de conexão de rede sem fio. O que pra gente é importante é esse gateway padrão aqui, que é o endereço de IP do roteador dele. Ele vai abrir o navegador dele, caso qual pode ser a preferência dele. Ele vai colocar esse endereço aqui, lá. Então eu vou colocar aqui daí. 192.168. Da máscara de rede. Do gateway padrão, né? Gateway padrão. Isso. Ele vai aparecer realmente aqui a interface do roteador dele. Normalmente por padrão a senha sempre é admin. Se ele não souber a senha, ele pode pesquisar no Google a senha do roteador para o modelo tal, que ela vai aparecer para ele. Então, só no caso, como a nossa não é admin, eu mudei. Aqui já apareceu as configurações do nosso roteador aqui. O primeiro processo que ele vai ter que fazer aqui, no caso assim, suponhamos que ele queira configurar um outro roteador para ser um repetidor, tá? Ele vai ter que vir aqui no roteador que ele quer configurar como repetidor. Mas vamos supor que esteja certinho dele lá e ele desabilitou coisa. Como é que ele vê se está? Não entendi essa pergunta. Vamos supor, a princípio ele foi lá e desabilitou da NET. E ele quer ver se porventura está funcionando certinho ou não. Como assim? Me desculpa a pergunta, não consigo entender ainda. Tá, veja, ele tinha o roteador da NET, certo? Tá, tava ligado os dois. Sim. Aqui em casa a gente fez o seguinte, a gente inibiu da não, NET. Daí assim, não, para ter certeza absoluta se o roteador da NET está desabilitado lá? Isso. Não, ele já é outros 500, daí provavelmente ele vai ter que fazer. Ele já conseguiu desabilitar. Tá. Ele deixou inativo. O que eu estou mostrando aqui é para como você vai configurar um outro roteador com repetidor. Tá bom, então eu acredito que seja o problema, né? Tá, primeira coisa aqui, ó, o canal, tá vendo aqui, ó? Ele tá como automático. Esse aqui é o canal, realmente a frequência do canal que vai estar operando, né, o roteador, porque na realidade o roteador ele opera como se fosse a mesma coisa, como se fosse sinal de rádio, sabe? Então aqui no caso assim, tem um aplicativo no celular. O nome é Wi-Fi Analyzer, o nome dele. Qual é o nome? Wi-Fi Analyzer. Que ele vai baixar o aplicativo e ele vai mostrar a lista desses canais aqui, ó. Qual canal realmente que tem menos interferência na região. Ele vai ver lá, suponhamos, seja o canal 4. Tá. Ele vai ter que ir no primeiro roteador dele configurar o canal 4. E no segundo também vai ter que vir aqui e configurar o canal 4.
Se os dois não estiverem no mesmo canal aqui, Uhum. dá interferência. Se esse aqui tiver 4 e o outro tiver 5, dá problema. Tá. Tá? Mas Se o nosso caso é alto, porque ele fez o Não, no nosso. seu caso a gente só tem um. Ah. No seu caso é grande, mas como o nosso roteador tem 3 antenas, e o nosso roteador está bem posicionado no lugar de cima, o sinal pega bem legal. Ele comprou 3 antenas, ele comprou igual. Mas É então igualzinho, tem que ver o tamanho da casa dele, né? Isso É. que eu te falei pra você. E outra coisa que eu te falei, se tiver espelho entre as paredes, isso também dá causa bastante interferência, porque o espelho, no caso, como é às vezes em volta dele pode ter aquele metal, o metal causa interferência, entendeu? Então tem vários fatores. Mais exemplos, suponhamos que o roteador dele, próximo dele tem micro-ondas, alguma coisa assim, causa interferência também, entendeu? Uma série de fatores aí que dá pra causar diferença. Enfim, o primeiro roteador e o segundo, o canal tem que estar o mesmo. No roteador cujo Mas ele se vai... fosse deixar tudo alto, não adianta. Porque ele Não, tem que ver não, qual não, o canal não. Quando você tem um roteador só na tua casa, você não tem problema de deixar em automático. Que é o nosso caso aqui. Mas agora, como a gente está querendo configurar um roteador para como repetidor, que é que você falou que ele estava na dúvida, não? Então realmente ele vai ter que selecionar um canal específico. Depois disso, o que acontece? No segundo roteador aqui, esse serviço do DHCP que distribui IP, ele vai ter que estar desabilitado. No primeiro é obrigado a estar habilitado. No segundo ele vai ter que estar desabilitado. Por que ele está desabilitado? Por causa do que acontece? O roteador, a função dele, no caso, é distribuir endereço de IP. A gente está querendo configurar transformar um roteador, no segundo, como repetidor. Então ele só vai pegar, exemplo, esse range de IPs aqui, que a gente está utilizando a máscara do 255.0, que cabe em torno de, se eu não estou enganado, 170 é uma quantidade bem, não lembro agora de cabeça, a quantidade de endereços de IPs que cabe. Se a gente configurar para 2, tanto o primeiro roteador, tanto o segundo vão estar distribuindo IP. E no caso eu vou estar tornando isso 2 redes. E não é isso. Esse aqui é o principal fator. Por isso que no segundo, realmente ele tem que estar desabilitado. O primeiro é obrigado a estar habilitado. O segundo vai ter que estar desabilitado. E o terceiro principal fator ele vai ter que fazer o seguinte. Vamos ver aqui. É aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Nesse caso aqui, como o nosso roteador é da TP-Link, eu já sabia onde era. É o wireless, opções wireless, e tá aqui, ó, Enable WDS Bridging. Eu vou clicar aqui, ele vai pedir SSID to be bridge, no caso, SSID da ponte. Porque o que nós estamos fazendo é uma ponte, a gente está pegando uma rede Wi-Fi, entendeu? E está fazendo ponte com uma outra para ela poder rotear. Então aqui eu vou colocar um nome da rede Wi-Fi que eu quero. Por exemplo aqui, eu tenho 2 roteadores. Um você colocou com o nome Julieta, o outro você colocou com o nome Maurício. Eu quero que o Maurício distribua sinal por Julieta também para distribuir sinal para os outros. Então ali no caso assim, eu vou colocar o nome da rede Wi-Fi por estar distribuindo IP, entendeu? No caso aqui vai ser, digamos, sei lá, Julieta, por exemplo. Aqui ele vai pedir um MAC do dispositivo. Aqui, provavelmente, se eu clicar em Serve, ele não vai trazer nada. Mas como ele já tem um roteador ativo lá, ele vai clicar em Serve. Aqui é o que eu trouxe. Tá vendo aqui, ó? Aqui ele vai mostrar os dispositivos que estão na rede. Ele conseguiu trazer. Esse aqui que eu quero da impressora, por exemplo. Aqui do iConnect, tá vendo aqui, ó? Ele já trouxe o endereço MAC da impressora. No caso, ele vai fazer isso com o roteador. Entendeu? Tá? Que tipo? Ele vai ter que selecionar essa opção aqui, ó, WPA, WPA2, PSK. Tipo de o alto está como open mesmo, está correto. E o password vai ser a senha do primeiro roteador. Fez isso. E aqui não tem um MAC aqui? Nada a ver, porque é que aqui nesse BSSI você vai ter que colocar o endereço MAC do outro roteador. Eu vou clicar em Survey aqui, cliquei em Survey aqui, agora está demorando um pouco, aqui. Ele vai trazer os dispositivos que estão aqui, entendeu? Eu vou selecionar um roteador, eu vou dar o Connect e já vai trazer automático o endereço MAC do roteador, sem precisar ficar lá buscando. Entendeu? Outro processo realmente que ele vai ter que fazer é o seguinte. Aqui, por exemplo, tá vendo em LAN? A gente está aqui com o endereço de IP do roteador nosso, que é o 268.1.1. No outro roteador dele, ele vai ter que mudar esse aqui, exemplo, para 2.
Pra não confundir. Para não dar conflito. Uhum. Entendeu? As principais configurações são essas. E é assim Esse que ele Mac vai. clone aqui, que clone? Ele clona o endereço de MAC, Ah, tá entendeu? bom. Gente. Basicamente seria isso. Basicamente, para ele poder configurar um roteador, como repetidor, é esse o processo. Ah, mas poxa, de exemplo, eu vou estar lá na cozinha, vai aparecer duas redes Wi-Fi para mim? Vai Vamos aparecer supor duas, que vai ele... aparecer do Maurício e da Julieta. Só que provavelmente ele vai notar que o da Julieta, como está mais próximo, o sinal vai estar maiorzão. Outro fator realmente que ele pode Mas aí também... ele vai... Mas aí ele não vai ficar entrando um e saindo do outro? Como assim? Do celular aqui, vamos supor. Não, é simplesmente assim, o lugar que ele estiver mais próximo, o lugar que tiver o roteador mais próximo, ele vai ver, ele vai mostrar qual que é o sinal que está mais forte, ele vai se conectar, entendeu? Tá. É assim que você configura dois um roteador como principal e o outro como ponte, né, no caso. Mas vamos supor que o dele lá seja o problema lá por causa do... Ele tem um computador Mac lá, né? Não tem nada a ver, nada a ver uma coisa, o notebook da Apple lá, o notebook da HP, da Samsung, funciona na mesma frequência. A placa de rede, elas foram projetadas para operar na mesma frequência. Isso não interfere em nada. Não vai interferir em nada. Não interfere em nada. Então, beleza. Esse realmente é o processo que ele vai ter que fazer, entendeu? Primeiro, deixar o roteador numa posição legal. E como Segundo, é que entra? Colocar no caso, se ele quiser configurar um outro roteador como repetidor, principalmente, o principal Como é fator que você que desativa? pode ser o problema é o canal, entendeu? Aham. Pode ser que um canal dele lá do roteador esteja com automático e o outro também esteja com automático. E daí o automático aqui, um pega o 12 e o outro pega o 10. entra na internet, ele acha pra mim aquele aplicativo. Qual é o nome do aplicativo? Wi-Fi Analyzer, quer ver? Wi-Fi Analyzer. Tem até pra PC esse aqui. Aqui, aplicativo para Android no Google. Tem aquele lá, realmente tem um que... E qual que seria pro Pra Mac? ver... Tem algum... Esse é pro Não, mas Android. Esse aqui realmente você pode achar pra... Pode ser pra qualquer celular. Tem até o Wi-Fi Analyzer Download, quer ver aqui, ó. Download Windows, Windows 7, ó. Tem pro Windows, ele pode baixar pelo... Eu sei, mas notebook. o dele lá é... Mas os celulares deles também são todos da Apple? Da Apple. Que pariu, né, cara? Daí, quer ver? Yes. Desculpe. Tem? Tem aqui, ó. Aqui, realmente eu não tenho produto da Apple, né? Mas tem aqui, ó. Network Wi-Fi Analyzer aqui, ó. Mesmo processo aqui, tá vendo? Ele vai mostrar realmente a rede Wi-Fi. A questão realmente de dar uma pesquisada lá aí, né? Mas é o software mesmo. Então o primeiro processo que vai ter que ver é se o roteador está bem localizado. Tá. Depois realmente o notebook, que o roteador dele está bem localizado, é interessante ele ver ali naquela opção do canal, para ver em que frequência que ele está operando. Porque daí não pode ter dois dispositivos distribuindo IP que sejam no mesmo canal. Entendeu? E se por acaso ele for realmente configurar um roteador como repetidor, esses roteadores eles têm que estar realmente operando no mesmo canal. E como é que faz para desabilitar o NANET? Vou dar um exemplo aqui. Tá vendo aqui? Aqui nesse caso específico aqui, a gente está usando o computador aqui utilizando aquele adaptadorzinho wireless, né? Então o gateway padrão aqui dele está funcionando no roteador. Nesse caso assim, ele vai ter que saber o endereço de IP do modem dele lá. Para isso, provavelmente, ele vai ter que fazer. Mas qual que é a opção mais fácil? Ele vai ter que realmente pegar um dispositivo que seja conectado à rede a cabo, porque a rede a cabo, provavelmente ele tem um hub, alguma coisinha assim, que vem do modem, que é conectado no computador. Daí, no caso, o bridge, a ponte, é o modem. E aqui eu mostro o CD Core, por exemplo, aqui, que é o 92, 168, 1.0. Você vai puxar. Mas eu acho que nem vai puxar aqui, porque ele não está como ponte o modem nosso. Mas não, lá em cima no meu quarto ele puxa. Puxa. Vamos ver se eu consigo. Pode deixar pra carregar, vai demorar um pouco, não, carregou.
E como é que você Não, que o da deixa eu dar uma net, olhada né? aqui só pra... Porque agora eu não lembro, não sei se é 0.1. Ah, é 0.1, isso mesmo. Perdão, é 0.1. E ele vai puxar de qualquer maneira. Por exemplo, aqui eu coloquei a nossa senha. Normalmente, como eu falei, é de mim, só. Como é que Tá você vendo aqui, sai? ó? Ah, Vim aqui, ó, porque eu colocar uma opção wireless, tá vendo? ah, E vai aparecer aqui internet, ó, tá com disable. desabilitou. Tá vendo aqui, ó? Uhum. Ó, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, control channel. Aqui ele tá com 11. Uhum. É isso, realmente, provavelmente, que pode ter dado problema na casa dele lá, entendeu? Que tinha dois roteadores utilizando chips DHCP que tá utilizando o mesmo canal. Beleza. Tá conflito. Isso é o básico, assim, realmente, para ele poder verificar se tá algum problema na casa dele. Se você tá gravando, acredito também que seja mais pra você depois ver certinho pra explicar pra ele, né? Uhum. Mas esse é o principal fator, assim, sabe?